Fala pessoal, aqui é o Vitor, começando mais um vídeo. Aqui então hoje vamos começar o capítulo 1 do livro O Santo Sacrifício da Missa, do padre Emanuel André. Capítulo 1. O que é um sacrifício? O sacrifício, propriamente falando, é um ato de religião que consiste em destruir, ao menos de certo modo, uma coisa em honra de Deus. Ou seja, você destruir algo para se ligar com Deus, né? A religião vem do latim religare, que tem esse sentido de religar. Então, como ele fala, propriamente falando, é um ato de religião. Não há sinal que seja mais conveniente para expressar o soberano domínio de Deus sobre a criatura. O sacrifício é, portanto, o ato do culto divino por excelência. O sacrifício se diferencia da simples oblação, que consiste em oferecer a Deus uma coisa que lhe pertença. Em rigor, a oblação pode se destinar a um homem, visto que Deus mesmo concedeu ao homem o domínio das coisas exteriores. Já o sacrifício, que atinge a coisa oferecida no íntimo do seu ser, não pode se destinar senão ao Criador e Senhor soberano de todas as coisas. O sacrifício exterior, no dizer dos santos doutores, é o sinal do sacrifício interior. Com efeito, a criatura inteligente e livre deve a Deus o sacrifício interior, que é uma imolação de si mesma em atenção ao domínio soberano de Deus e de suas infinitas perfeições. É esse o sacrifício que os anjos oferecem a Deus perpetuamente. Na verdade, como diz Santo Agostinho, toda a Jerusalém celeste não é senão um único e perpétuo sacrifício, oferecido a Deus por Jesus Cristo. No homem, esse ato inteiramente espiritual exige ser expresso por um sinal, donde o sacrifício propriamente dito, que é a imolação de algo em honra do verdadeiro Deus. Mas qual criatura irá o homem escolher para imolar dessa maneira? Imolar é a mesma coisa que sacrificar, tá? É o sacrifício. Trata-se aqui de grande questão dos sacrifícios cruentos e incruentos. Tentemos, pois, esclarecê-la aos olhos de nossos leitores. Diga-se, desde já, que o sacrifício teria existido mesmo sem o pecado original. Santo Agostinho dá o nome de sacrifício a toda e qualquer ação destinada a fazer-nos entrar numa sociedade com Deus. É algo como uma linguagem misteriosa, pela qual a pobre criatura humana se dirige a Deus, professando diante dele a sua absoluta dependência. É tão impossível imaginar o homem a entrar em relação com Deus sem lhe oferecer sacrifícios. Como seria conceber uma sociedade humana sem vínculo da linguagem? A Sagrada Escritura nos dá a conhecer com bastante clareza que o próprio Deus ensinou Adão a falar. Do mesmo modo, o ensinou a fazer sacrifícios. Mas quais sacrifícios? Em nosso entender, ainda não eram cruentos. Um breve exame da economia do culto judaico nos ajudará a compreender essa grande verdade. Deus tinha ordenado a Moisés erigir 2 altares, um no interior do tabernáculo, posto diante do véu dos santos, revestido de ouro puro, sobre o qual os sacerdotes queimavam perfumes. Aqui, ele tem uma anotação falando sobre a passagem de Êxodo 30, do versículo 1 ao 10. Eu ia fazer a leitura aqui com vocês do Êxodo 27 e 30, que ele fala sobre a construção dos altares, mas eu vou poupar esse tempo para o vídeo não ficar tão longo, não ficar tão cansativo. Isso eu vou colocar na tela, agora no caso, Êxodo 30, que ele fala sobre o altar dos perfumes, e quem quiser parar para ler, em Êxodo 30, Deus está explicando a Moisés como será construído esses altares, em Êxodo 30 e 27, além de outras passagens que Deus está explicando como vai ser construído, por exemplo, a Arca da Aliança. Então, quem quiser ler essa passagem, ou procura na própria Bíblia, ou para o vídeo e ler. Em um outro lado de fora, diante do véu do próprio tabernáculo, revestido de bronze, sobre o qual o queimavam vítimas imoladas. Então aqui ele fala que Deus ordenou Moisés a criar dois altares. O primeiro que ele fala, o sacerdote queimava os perfumes, e outro do lado de fora, diante do véu do próprio tabernáculo, revestido de bronze, sobre o qual queimavam vítimas imoladas. Ou seja, lá
no altar do holocausto, ou no altar de bronze, como também é conhecido, é aonde eram feitos os sacrifícios. São Gregório Magno, com seu profundo senso de simbolismo, assinala uma grande diferença entre as duas classes de sacrifícios. Segundo ele, a cremação dos perfumes designa o puro holocausto de amor, e a cremação das vítimas designa a destruição dos vícios com a imolação de uma carne pecadora, o que mostra os sacrifícios podem ter um duplo objetivo: expressar a adoração e o louvor, significar a penitência e a expiação. A Igreja resume esses conceitos fundamentais ao chamar a vítima eucarística de hóstia, de expiação e de louvor. Hóstia placationis et laudis. Então aqui, ele separa essas duas formas e os dois tipos de altares. Então ele fala, o altar dos perfumes é o sacrifício incruento de amor, é a adoração e louvor. O incruento significa que ele não tem a efusão de sangue. Já o cruento, sim, tem a efusão de sangue. E o altar dos holocaustos é para o sacrifício cruento da carne pecadora, a expiação, ou seja, pedir o perdão dos pecados através do sacrifício. Ora, é claro que antes do pecado não havia razão para se oferecer uma hóstia ou vítima de expiação, mas apenas uma hóstia ou sacrifício de louvor. Claro, antes do pecado não existiriam esses motivos, antes do pecado original você não tinha pecado, então você não ofereceria um sacrifício com esse pedido, mas sim em adoração e louvor a Deus. Por que sinal exterior o homem ainda inocente poderia expressar esse sacrifício? Talvez fosse pela cremação do incenso e de perfumes. Em todo caso, o sacrifício cruento não era o sinal que convinha empregar. Mas a partir do pecado, houve a necessidade de uma hóstia de expiação. Deus promulgou a grande lei anunciada por São Paulo. Não há remissão para o pecado sem a efusão de sangue. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. E aqui é uma parte que eu gostaria de fazer um questionamento que a quem assistiu os vídeos, até mesmo os protestantes, como eu disse, eu quero que os protestantes assistam esse vídeo. A questão é o seguinte: se São Paulo, ou o apóstolo Paulo, como os protestantes falam, eles não consideram um santo, se não há remissão para o pecado sem a efusão de sangue, ou seja, sem o derramamento de sangue, no caso da vítima imolada, da vítima sacrificada, como então é perdoado os pecados dos protestantes? Então o protestante de fora, ele pode pensar, tá, mas quando que, por exemplo, o católico vai lá e degola um cordeiro? A gente, da forma que eles pensam, a gente não faz isso, mas mais pra frente vamos entender o porquê que a missa é um sacrifício e porquê assim essa efusão de sangue. É esta uma lei muito profunda, e contudo não será ao menos em parte acessível à nossa débil razão. O pecado é fruto de um deleite culposo. A remissão supõe o sofrimento indo até a imolação. O pecado rompe o vínculo que une o homem a Deus, a reparação se faz pelo rompimento do vínculo que une o corpo com a alma. É preciso que a expiação tenha ao menos uma proporção de analogia com a falta. Deus, portanto, promulgou, após o pecado, a grande lei da expiação pelo sangue. Desde Adão, ela chegou ao conhecimento de Noé, e por meio deste foi transmitida a todos os membros da família humana. Todos os povos, sem exceção, se submeteram a essa lei tremenda. Todos derramaram sangue para aplacar a cólera de Deus. Disse a propósito um ímpio bastante conhecido: isso que eu vou ler agora para vocês é uma coisa muito interessante e que eu nunca havia parado para pensar. Apesar de diferentes religiões, as religiões pagãs, todas elas tinham um tipo de sacrifício. Por quê? Sempre era para pedir algo ou agradar o seu Deus. Então o que esse ímpio bastante conhecido diz? Dentre tantas religiões diferentes dos povos antigos, nenhuma existe que não tenha por objetivo principal as expiações. O homem sempre sentiu que tinha necessidade de clemência. Ou seja, o homem
desde o começo da humanidade, diferentes povos, ele tinha no seu ser, no seu íntimo, aquele sentimento, aquela ideia de estar errado e ter que se conciliar com um certo Deus, que para alguns povos não foi revelado tão cedo, demorou aí, né, como aqui no Brasil, para os indígenas no México, nos Estados Unidos, cada povo nativo, demorou cerca de 1500 anos depois de Cristo, não é? E muitos outros anos atrás, para eles conhecerem esse Deus. Continuando, como explicar tal fato senão por um grande pecado comum a toda a raça humana, numa palavra, pelo pecado original? Ou seja, apesar de não conhecerem a fé cristã, né, o Deus Criador, todos esses povos tinham um sentimento de que precisavam se reconciliar com algo superior. Isso não seria, então, a marca do pecado original em todos esses povos e todas essas pessoas?